Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Aqui quem fala não é o Valdomiro, é o Davi. E hoje, meus irmãos, o tema é pesado. A dica é do nosso irmão Diego Matos. Desde já fica aqui o nosso agradecimento a ele. E sinceramente, família, quando eu vi essa dica eu pensei duas vezes antes de fazer, porque a vontade de dizer muitas coisas é grande. Mas infelizmente a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, do contrário a gente pode perder até o canal ou até muito mais do que isso. Mas eu tenho dito para vocês, e principalmente quem está desperto já compreende isso, e com certeza vai ficar muito indignado ao ver essa matéria, mas as pessoas já têm plena consciência, as pessoas que seguem esse canal, que hoje o meio evangélico ele está cheio de pessoas infiltradas, principalmente esses grandes líderes religiosos como Pedindo Mais Cedo, Valdomiro Santiago, Silas Malacheia, R.R. Soares, todos esses caras, como já foi denunciado diversas vezes em documentos da própria maçonaria, eles são maçons. São maçons que se infiltraram, que usam o evangelho para enriquecer. A maioria desses caras são os verdadeiros parasitas, zero à esquerda, não são nada, não seriam nada, não tem profissão formada, não sabem fazer nada, a não ser mentir e manipular as Sagradas Escrituras. Pegarem as bênçãos de Deus, os milagres que Deus faz pela fé e colocar como se fosse obra deles. Ah, não, aconteceu graças à minha oração. Deixa que acontece sim os milagres, é fato, dentro desses lugares acontece. Mas é pelo amor que o Criador tem aos seus fiéis, pela fé daquelas pessoas, Deus se compadece delas, sem importar-se onde é que elas estejam, e realiza as obras. E esses caras se aproveitam disso para enriquecerem. E ainda se gabam, né? E dizem, não, mas eu duvido o camarada passar 2 anos aqui dentro da igreja e não ter nenhum benefício. É claro que a pessoa tem. A maioria dessas pessoas, eu já disse isso em outro vídeo, não sei se foi pro ar, mas eu fiz em outro vídeo falando isso, dizendo que o que acontece com muitas pessoas é que elas não têm limites. Elas não sabem o que é certo e o que é errado, e a doutrina cristã, ela traz essa paz pra gente. Ela é um livro de regras. Então tem muitas pessoas que não tem limite para nada, ela entra ali, ela começa a organizar a própria vida, Deus entra na vida delas e de fato elas mudam. Mas infelizmente essas pessoas acham que foi obra do pastor, tiram o mérito de Deus, até dizem, não foi Deus, mas foi porque o pastor pediu, porque se fosse eu diretamente, negando assim as escrituras. E eu vou mostrar a monstruosidade que o R.R. Soares fez, expulsando diversos moradores, pessoas pobres, de um grande terreno dele, tá certo? A matéria é essa aqui. Ele usou o poder que tem, a influência que tem. Não vou dizer mais nada porque qualquer coisa que a gente diz é logo um processo. Mas vocês sabem que rola muito dinheiro. Então a justiça age rápido. Em 2020, finalzinho de 2020, deram a sentença a favor dele. Recorreram, mas os moradores perderam. E agora, em pleno sungamonga, pleno o perigo aí, né? Ninguém pode abrir as coisas, pode vir aí uma terceira onda, ninguém pode trabalhar à vontade, as pessoas com um salário reduzido. Você vê que falam que não está aparecendo novos empregos, está aparecendo subemprego. O cara que é engenheiro aceitando trabalhar de mestre de obra, sabe? É o que está acontecendo. O camarada que tinha aquele empregozinho, ganhava seus 1.800, está fazendo mototáxi, está fazendo entrega. Aí não, está gerando mais emprego. É um absurdo, família, o que está acontecendo. É um absurdo. Eu tava vendo o debate, né, do Coppola e aquele outro Kim. E você vê que ambos usam verdades para apoiar o seu próprio ponto de vista. Porque nenhum mentiroso, meu irmão, ele pode viver só de mentira. Eles precisam pegar fatos e usar esses fatos para apoiar a ideia que eles têm. E fazer assim a manipulação na cabeça do povo. Mas enfim, esse é outro assunto. Aqui, o que você vai ver é o que a gente diz. Esses caras entraram, esses grandes líderes religiosos, entraram, esses maçons entraram no cristianismo, dentro do evangelho, e estão usando isso para ficarem cada vez mais poderosos e usam o que quer que seja, desrespeitando as sagradas escrituras. Porque esse modelo de igreja que eles têm hoje não se sustenta. Eles usam o modelo do Velho Testamento. Nós hoje vivemos no Novo. Mas tudo bem, querem ter sua igreja. Tenho nada contra. Quando tiver 2 ou 3 orando, Deus estará lá. Imagina centenas de pessoas. Agora, a igreja, que eles seguem o modelo, a igreja do Velho Testamento, ela sempre foi uma âncora. Ela sempre foi o rochedo seguro para as pessoas que estavam empobrecidas, para as pessoas que tinham grandes prejuízos. O cara plantou lá, deu uma enchente e alguma coisa aconteceu, pegou fogo a plantação dele. Ele ia lá na igreja e
As pessoas que cuidavam daquelas igrejas o ajudavam, davam semente, davam mantimentos, até dinheiro, dependendo. Então, por isso é que o próprio Deus reforçava que era preciso manter sempre a casa de Deus abastecida para que essa casa física pudesse sempre dar suporte àqueles que precisavam. Era o viajante que vinha de longe, não conhecia ninguém, ele dormia ali, ele se alimentava ali. O próprio rei Davi também já fez isso. Só é você ler o Velho Testamento que você verá isso. Era de fato uma casa onde as pessoas iam quando estavam na pior. Não era como hoje, que a pessoa tem que ir quando está bem. Tem que dar alguma coisa. Você não pode ficar frequentando e não dar nada. É totalmente diferente o modelo. E ainda, quando acontece uma situação dessa, que as pessoas não podem trabalhar, as pessoas estão com a sua renda lá embaixo, mal conseguem se alimentar, o cara usa exatamente essa hora para expulsar essas pessoas, ao invés de dar abrigo ao órfão, à viúva, ao necessitado. Não, eles fazem justamente o contrário. Então, meu irmão, já digo aqui, que você que paga dízimo a esses caras, você, infelizmente, é farinha do mesmo saco. Mesmo sem saber, você está compactuando e reforçando para que esses homens fiquem de fato poderosos. Porque se você não entende o que é poderoso, não é porque o cara solta raios pela mão, não. Não é porque o cara faz assim e o sol nasce. É porque ele tem dinheiro. Poder nesse mundo físico se chama dinheiro. Se você dá poder a esse tipo de crápula, a esse tipo de monstro, você compactua para o que eu vou narrar aqui nessa matéria aconteça. Você financia esse tipo de coisa, dá poder a um monstro desse. Escute a matéria. Não sei para onde vou. A pedido de R.R. Soares, moradores de favela em São Paulo são despejados. Matéria de 28 de maio de 2021. O céu ainda estava escuro no início da manhã dessa sexta-feira, dia 28/5, quando dezenas de viaturas se perfilaram em frente à favela Penha Brasil, localizada na rua Afonso Lopes Vieira, na Vila Dionísio, região da Cachoeirinha, zona norte da capital paulista. Os PMs ali estavam como seguranças de um bem privado, se posicionando para que a reintegração de posse contra 230 famílias, incluindo idosos, crianças e deficientes, ocorresse sem transtornos. A desocupação foi ordenada no último dia de 2020 pela juíza Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro, a pedido da Igreja da Graça de Deus, comandada pelo pastor R.R. Soares. Depois, a pedido da Prefeitura Municipal de São Paulo, a juíza Fernanda de Carvalho Queiroz determinou providências para uma desocupação segura, incluindo aviso ao Conselho Tutelar. A Defensoria Pública de São Paulo pediu a suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse. O pedido foi negado na segunda instância pelos desembargadores Ricardo Pessoa de Melo Belli, Cláudia Grieco Tabosa Pessoa e Mourão Neto. O relator Ricardo Pessoa de Melo Belli disse que a protelação do cumprimento da ordem liminar para aguardo de providências do poder público destinadas a promover o assentamento dos réus não teria outro efeito que não o de agigantar a invasão. Se do lado de fora alguns policiais conseguiram sorrir, do lado de dentro do terreno de 12 mil metros quadrados, boa parte da terra batida, recheada de barracos de madeira, o semblante das pessoas era de cansaço por noites em claro, além do desespero de não saber como será o amanhã. Um retrato fiel da desolação podia ser visto no rosto da dona de casa, Maria José dos Santos, de 62 anos. Solitária, a idosa estava sentada em uma cadeira quando a reportagem se aproximou para ouvir sua história e o porquê daquela solidão naquele momento. É a primeira vez que estou passando por isso. Não tenho palavras. Questionada sobre para onde levaria seus poucos pertences, assim que o caminhão contratado pela Igreja Internacional da Graça de Deus, proprietária da área e responsável pela ação na justiça. Ela olhou para o céu como se pedisse forças divinas e soltou: "Não sei para onde vou. Talvez uma nova ocupação. Estou sem dormir. Só Jesus." Durante a conversa, ela explicou o motivo por permanecer sentada e fazer uso de uma bengala durante os poucos minutos que consegue ficar em pé. "Quebrei o pé e minha perna está atrofiando", diz, apontando as cicatrizes que possui no meio inferior direito. Antes de se despedir, a idosa ainda contou que chegou ao local há 2 meses, após cansar de apanhar do ex-marido. "Para casa não volto", ressaltou ela. Enquanto a reportagem conversava com Maria José, um barulho chamava a atenção. Ao olhar mais adiante, um homem batia um martelo contra compensados de madeira. Sua intenção não era fixar estacas, mas remover os objetos que durante 6 meses serviram de moradia para ele, sua esposa e sua filha de apenas 8 anos. O homem trabalhava de maneira rápida, aproveitando os minutos antes da polícia tomar o local e as retroescavadeiras completarem um serviço de demolição.
era o ajudante de obra Rodrigo Teixeira Miguel, de 27 anos. Não posso desperdiçar madeira, depois não terei como arrumar outra. O único dinheiro que ganho é para sustentar a família. A habilidade com o martelo só perdeu o ritmo ao ser indagado qual seria o seu destino. Por enquanto, para nenhum lugar. Não tenho para onde ir. E logo na sequência voltou ao trabalho de desapregar as madeiras. Se a área pertence a um religioso de vertente evangélica, tantos outros evangélicos das mais diversas denominações, menos abastadas do que a Igreja da Graça de Deus, construíram ali suas esperanças por dias melhores. Um deles era pastor Edilson de Souza Barreto, de 52 anos, revoltado com a postura do seu correligionário rico, o missionário R.R. Soares, líder da congregação que pediu à justiça o despejo. Esse é um falso profeta. O que o R.R. Soares está fazendo com as famílias é ser um falso profeta. Quando a primeira visita da ponte à favela Penha Brasil, a reportagem tomou conhecimento da história de Karine Alcântara Silveira, 41 anos, mãe de um adolescente autista, que tinha como brinquedo 3 litros de leite envoltos em fita adesiva. Assim como naquele dia, a renda da mulher continuou se formando apenas pelo benefício de um salário mínimo, a qual a jovem tem direito. Em boa parte do despejo, o menino, sempre grudado com a mãe, não estava no local. Deixei ele dormindo na casa da minha irmã. Não é bom isso para ele. No entanto, assim que acordou, ele quis encontrar Karine, o que fez com que o jovem permanecesse por um curto tempo no local, até que a mulher o levasse novamente até a tia. Não tenho para onde ir. Estou esperando uma luz no fim do túnel. Sem comer há 3 dias devido à preocupação. A mulher chegou até a cambalear, sendo amparada por outros moradores que lhe ofereceram um iogurte e um lanche. Primeiro despejo de muitos ali que se viram afetados pelo desemprego durante a pandemia. O semblante a cada minuto que passava variava da tristeza com a falta de ter para onde ir, com o medo de uma ação violenta por parte da PM. O dia já tinha amanhecido quando a Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana passou a encenar que entraria no local. Bom, meus irmãos, contra fatos não há argumento, nem vou continuar, porque também a matéria já começa a esquerdar. Você vê aí umas esquerdadas quando ele fala sobre, não, a polícia vai com um sorriso. Com certeza é uma meia dúzia que tá ali, 2 ou 3, porque mal policiais existe. Eu até critiquei aqui uma blitz que eu sofri esses dias. Os caras super com a cara feia, só tinha um cara lá, gente boa. Mas isso não quer dizer que a polícia não preste, porque mal profissionais tem aqui no YouTube. Quantos youtubers vendidos manipulando vocês têm? Nem por isso eu vou dizer que todo YouTube não presta. A gente aqui mesmo tenta fazer um trabalho limpo para vocês. Eu tento, pago um preço grande. Você vê, esse canal não passa dos inscritos que tem. Vocês não recebem notificação. Inscritos antigos, você pode perguntar a eles mesmos. Pessoas que estão aqui há 3, 4 anos e elas já se inscreveram mais de 10 vezes aqui. Porque vai lá olhar, a inscrição sumiu do nada. Isso é relato das próprias pessoas que vocês verão aí. Então eu pago um preço muito grande para fazer isso. Você nunca pode colocar todo mundo no mesmo balaio. E outra coisa, você viu, foi o juiz que determinou. A polícia não tem como não cumprir a determinação. Senão quem vai preso é eles. Vem outra polícia e prende eles. Eles têm que fazer. O povo tem que ter cuidado com quem elege. E agora, nesse caso, com quem paga dízimo. Pode ter certeza, meu irmão, você que pagou dízimo a esses caras, a todos eles, Edir Macedo, Silas Malacheia, Marcos Infeliciano, R.R. Soares, todos esses caras que a gente esquece que são tantos. Mas você que pagou, meu irmão, você pode ter certeza que Deus ficou muito triste com você. Porque você podia muito bem ter ajudado uma pessoa necessitada, uma pessoa que realmente precisasse. Mas ao invés disso, você deu força a um homem que é um verdadeiro representante do demônio na terra. Você deu força a ele, você deu mais poder, repito, poder neste mundo é dinheiro, você deu poder a um monstro. Monstro esse que destrói literalmente a vida de muitos. E você nem sabe disso. Se você soubesse, meus irmãos, o que é que tem por trás desses caras, o remorso ia ser muito maior. Pode ter certeza disso. Então, meu irmão, tá caracterizado aí o que eu falo pra vocês o tempo todo. Esses caras não servem a Deus, não respeitam a Deus, não têm temor a Deus. E são responsáveis por essa fábrica de ateu que tá tendo hoje, principalmente na nova geração. Falei pra vocês em outros vídeos das pesquisas que estão rolando aí, inclusive a nível internacional, que 50% dos jovens de hoje em dia, da nova geração, não se importam se existe Deus ou sequer acreditam. Então quem é responsável por essa fábrica de ateu, que dá argumento para esses progressistas, é justamente pessoas como Silas, como R.R. Soares, repito, toda essa goja de gente, de grandes líderes que estão bilionários aí sem produzir nada, sem fazerem nada, apenas manipulando a fé. Meu irmão, principalmente você está desperto, meu irmão.
você tem por obrigação de compartilhar esse vídeo. Eu já disse, não quer compartilhar, baixa o vídeo, posta no teu canal, faz o que você quiser, irmão. Eu não dou strike em ninguém. Mas passa a informação adiante. Ah, mas eu não quero que seja você que fale. Então fale você, meu irmão. Fale você. O importante é que você explique isso às pessoas. Elas não podem continuar cegas como estão agora, meus irmãos. Porque do contrário, esse mal se vira por cima de todos nós. Vocês acham que essas pessoas que foram tiradas daqueles terrenos... Você acha que aquelas pessoas ali, que foram tiradas daquele terreno ali, no meio deles, de tantas famílias, nenhum vai começar a assaltar? Nenhum vai começar a tirar do cidadão de bem que está indo trabalhar? E vai dizer, você não se importou comigo, por que eu vou me importar com você? Vou fazer o que eu tiver que fazer para sobreviver. Não é dando força aos argumentos de esquerda, porque a pessoa só é ruim também por escolha. Mas é fato que numa situação dessa, um empurrãozinho do capeta ajuda muito para o cara se desviar de vez pro lado ruim. Imagine você, né, ter seus filhos chorando ali, você não tem trabalho, porque agora não tem trabalho mesmo. Não é questão de não querer trabalhar, não tem. Cada cidadão de bem sabe disso. Tá difícil as coisas. A renda cada vez menor, o preço das coisas cada vez mais alto, você agora sem ter onde morar. Meu irmão, não é todo mundo que aguenta isso. Então, eu pergunto, sem hipocrisia, será que uma situação dessa, você ser expulso por um líder religioso que deveria justamente dar amparo a você, mandar cesta básica para aquele lugar ali, providenciar outra área para eles morarem, já que inclusive ele comprou um terreno desse porte com dinheiro das doações de fiéis que estavam ali, inclusive. Será que não dá uma revolta, meus irmãos? A gente também tem que se pôr no lugar, esquecer esse negócio de esquerda e direita. Só serve para nos prejudicar cada vez mais. A esquerda entra estatizando tudo, a direita diz que esse é o problema e vende tudo, e fica cada vez mais, você vê nos gráficos, a dívida só aumentando. Então, meu irmão, peço que você compartilhe esse vídeo mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Agradeço demais a tua audiência. Fiquem todos com Deus. Um abraço, meus irmãos. E que o Senhor proteja cada um de vocês. E família, pra gente mudar um pouco o humor, porque não tem como não se aborrecer diante de tanta coisa errada, de tanta coisa ruim. Ainda mais quando esses caras fazem envolvendo o nome de Deus. Eu vou indicar pra você o canal da Bocudinha, ela contando sempre aquelas histórias lá de nós. Dessa vez ela tá falando do dia que pegou piolho, família. Quem nunca pegou quando era criança, né? E o pior, né, família, não era nem pegar o piolho em si, mas sim a família, né? O pai, a mãe dizendo, eu avisei a tu, Gota Serena, pra tu ter cuidado. Então o pior do piolho era isso, não era nem o incômodo que o animal causa, né? Mas eram os pais reclamando, a bronca dos pais que era pior. Então a Bocudinha lembra sempre dessas coisas. Vale a pena você assistir. Recomendo o canal aqui. Já disse que é um canal que você pode assistir com seus filhos, com a sua família, que não vai vir uma piada dessas de duplo sentido, que muitas vezes a gente fica envergonhado, família. Precisamos apoiar mais trabalhos assim. Então fica aí o canal da Bocudinha. Link na descrição e no card que você já deve estar vendo. Agora sim, fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.